para aquela que se dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Pode ficar com a Bíblia na mão, toma teu assento em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite reunidas numa EBO, que é um momento de instrução, que é um momento de direção. Se você chegou aqui, você tem a plena certeza que Deus tem algo a fazer com você. Algumas já adentraram aqui sabendo para que foi que Deus a chamou. Outras adentraram aqui sabendo que Deus a chamou para algo, só não sabe por onde ir nem por onde começar. Só que diante de tudo isso, o tema da nossa EBO é o seguinte: eu não temo ser serva. Por que que o tema é esse? Porque diante de uma promessa vem muitos temores. Como nós vamos fazer? De que jeito nós vamos fazer? Da onde virá o recurso? Da onde virá o auxílio? Como é que nós vamos começar? Por onde nós vamos começar? Então, diante de um desejo de servir, muitos temores nos envolvem. Por que que o medo nos envolve? Porque Deus dá a promessa, mas Deus não conta o caminho. Deus dá a promessa, mas Ele não diz o que é que vai acontecer durante o caminho. Deus dá a promessa, mas Ele não diz sobre os tropeços, Ele não diz sobre os dias maus, Ele não diz sobre as tempestades. E é por isso que a gente teme tudo aquilo que a gente não conhece ou não pode controlar. Só que diante disso nós lemos um texto em Lucas. E Lucas, ao escrever o Evangelho e também Atos, ele é interessante porque Lucas, ele passa as fases do ministério de Jesus, todas as partes importantes, os processos de nascimento, crescimento e até o seu ministério começar e até se findar. Lucas, ele vai passar, só que ele tem algo interessante. Diferente dos outros evangelhos, tudo aquilo que Lucas escreve, ele escreve com riquezas de detalhe, ou seja, a perspectiva dele diante do que acontecia era muito nítida. Então toda vez que você ler os textos que se repetem em outros evangelhos, você vai perceber a riqueza de detalhe que só Lucas conseguia passar. Eu acho interessante o seguinte, que Lucas, ele apresenta um Cristo acessível. Um Cristo que não está preocupado com a sua condição socioeconômica. É um Cristo que não está preocupado quem é tua família, de onde você veio, se você tem dinheiro, se você não tem, se a tua família é crente, se a tua família não é. Ou seja, quando Lucas escreve o Evangelho, ele está apresentando a nós um Cristo acessível, que pega o adulto, que pega o idoso, que pega a criança, que pega aquele que não sabe, aquele que sabe. Está dizendo: qualquer um que quiser vir a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora, mas eu estou acessível a todos. Só que eu acho que o mais interessante do Evangelho de Lucas é que ele vai deixar bem claro um Cristo que tem grande estima pelas mulheres. Um dos evangelhos que mais vai pautar as mulheres é o Evangelho de Lucas. E dentro do texto que nós lemos, olhe para cá. O texto vai dizer o seguinte: que o anjo Gabriel foi enviado até a casa de uma mulher chamada Maria, que estava comprometida, não estava casada, apenas comprometida com José. E Maria morava na Galileia, em Nazaré. E eu acho interessante aquilo que o Espírito Santo falava ao meu coração. Nazaré era uma cidade desprezada por todo o Israel. Os galileus eram um povo desprezado por todos os judeus. E aí eu quero que você olhe para mim e entenda uma coisa: Deus tem toda a extremidade da terra na palma da tua mão. Deus poderia ter escolhido qualquer lugar para Jesus nascer, mas Jesus vai enviar o anjo Gabriel na casa de uma mulher como qualquer outra mulher, uma mulher totalmente normal e simples, e vai enviar ela, aí vai enviar o anjo diante de uma mulher que morava em Nazaré, lá na Galileia, uma cidade desprezada. Ou seja, diante de tudo aquilo, em todos os lugares que Deus poderia ir, ele envia o anjo num lugar de desprezo.
O que eu quero que você entenda é o seguinte: que Jesus é um plano, é um propósito, é um projeto de Deus desde a fundação do mundo. Quando ele olha para a serpente e diz o seguinte: olha, há de vir um que vai pisar na tua cabeça e você vai ferir só o calcanhar. Ou seja, Jesus já é anunciado lá em Gênesis, mas quando Deus decide colocar teu projeto em ação, Deus vai permitir que o teu projeto nasça num lugar de desprezo. Deus não escolheu uma super mulher, Deus não escolheu uma profetisa, Deus não escolheu uma mulher com diversos talentos, incrivelmente diante das pessoas, uma mulher culta, uma mulher inteligente, não. Deus vai na Galileia, no lugar de desprezo, escolhe uma mulher comum para viver uma coisa extraordinária. E é o que o Espírito Santo falava comigo. Há algumas pessoas que estão vivendo numa terra de desprezo. Há algumas pessoas que estão vivendo um tempo de desprezo. E você até mesmo olha para você, porque o desprezo envolve tanto o teu dia a dia, que você começa a acreditar naquilo que as pessoas estão dizendo. Aí você olha para você e diz: não há capacidade em mim mesmo, não tem jeito para mim mesmo, não tem como Deus fazer algo através de mim. E Deus está dizendo: eu fui a uma mulher comum numa cidade desprezada, e através dela eu coloquei dentro dela o maior projeto que a face da terra poderia conhecer. Deus está dizendo: a tua terra de desprezo não é impedimento para Deus fazer aquilo que Ele deseja. A tua terra de dificuldade não é impedimento para Deus executar o plano que Ele deseja fazer em você. Entenda uma coisa: Deus ele faz isso. Ele vai num lugar que ninguém quer ir. Ele pega gente que ninguém quer. Muitas pessoas que estão aqui já foram desprezadas, humilhadas e deixadas de lado por muita gente. Se for parar para pensar, tem gente que foi desprezada pela própria mãe, gente desprezada pela própria família, gente deixada pelas próprias pessoas que deveriam te apoiar. E Deus está dizendo: foi exatamente você que eu escolhi para viver um tempo. Deus está dizendo: foi exatamente você, desprezada, esquecida, que ninguém dava nada, que eu escolhi para viver um tempo. Por que Deus faz isso? Você está com a Bíblia na tua mão? Abre ela comigo rapidinho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. É o único texto que eu vou ler com vocês. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. O apóstolo Paulo vai dar a nós a resposta do porquê ele escolhe os desprezados, os esquecidos. Vamos lá? Irmãos, reparai-vos, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem de nascimentos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para confundir as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Não foi o homem que escolheu, não foi você que decidiu, mas Deus quem escolheu você na tua terra de desprezo, na tua terra de dificuldade, na tua terra de sequidão. Deus olhou para você. O porquê que Ele faz isso? Porque tudo que Deus faz contraria a lógica humana. Quando Deus decidiu te chamar, Ele decidiu te chamar porque alguém olhar para você e dizer impossível. E o texto vai dizer, Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus escolheu você porque você contraria a lógica. É muito fácil escolher alguém que nasceu numa família boa, alguém que tem muito talento, que tem dinheiro, que tem recursos, que fala bem, que faz bem. É muito fácil porque alguém poderia olhar e dizer chegou pelo talento, chegou pelo dinheiro, chegou pela família.
Mas Deus vai pegar um ninguém para dizer: não chegou lá nem porque ele queria, porque ele mesmo duvidava. Ele chegou lá porque eu decidi usá-lo para contrariar a lógica humana e mostrar que quando Deus pega um ninguém, Ele pode fazer algo extraordinário. Deus pega uma estéril para gerar. Deus pega um menino Davi para ser rei. Deus olha para Jeremias, uma criança, está dizendo: tu vai ser profeta. Ou seja, Deus faz tudo aquilo que o homem pensa que é impossível fazer. Entenda uma coisa: você foi plantado num lugar de desprezo, para que Deus, exatamente aí onde você está, revele todo o poder e unção e glória que Ele tem para fazer através de você. Você poderia estar em lugares de glória, em lugares de bênção, mas Deus escolheu você no meio do desprezo, da sequidão, do medo, para dizer: diante das tuas feridas, eu vou te sarar e vou te usar para curar a outras pessoas através de você. Olhe para cá, entenda uma coisa. Lucas capítulo 1, versículo 28. O anjo vai na Galileia, em Nazaré, e ele vai dizer assim para Maria: salve agraciada, favorecida, o Senhor é contigo. Quando o anjo faz essa saudação, o texto vai dizer o seguinte: que Maria vai se agitar. Você pode olhar na sua Bíblia, Lucas capítulo 1. Maria vai se agitar para tentar entender o porquê ele estava chamando ela de agraciada, o porquê ele estava fazendo essa saudação para ela. Ou seja, quando o texto diz que ela se perturbou, ela se agitou, tentando entender o que é que ele estava dizendo. E sabe por que isso acontece? Isso Deus disse para mim há anos atrás. Na verdade, Ele disse isso para mim quando a pandemia se iniciou. Quando Deus decide se apresentar até você e te chamar, Ele não te chama por aquilo que você é, mas Ele já te chama por aquilo que você vai se tornar. Ele olha para Maria e diz: salve favorecida. E ela está olhando: eu, Maria, aqui em Galileia, onde ninguém gosta, onde todo mundo despreza. É porque o anjo não estava chamando ela por aquilo que ela era, mas quando o anjo disse salve favorecida, ele está dizendo: você vai se tornar. Deus está dizendo para algumas pessoas: é por isso que quando eu te chamo para viver uma boa obra, você olha para você e diz: não, não é aqui, não é comigo. E Deus está dizendo: você não entende, porque quando eu te chamo, eu não te chamo por aquilo que você é, mas eu te chamo por aquilo que você vai se tornar. Que é um exemplo disso, Juízes capítulo 6, versículo 12. A Bíblia diz que os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Deus permitiu a opressão pela desobediência. Só que agora o povo de Israel não podia nem se alimentar, porque o texto diz que eles plantavam. E aí os midianitas vinham como gafanhotos e pegavam toda a plantação. Ou seja, não podiam nem comer, não podiam nem sobreviver com o básico. E o texto diz que um homem chamado Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido, para tentar sobreviver. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai entrar lá na onde ele estava escondido. E Deus está dizendo para algumas pessoas: não adianta se esconder, porque eu entro aonde você estiver, para dizer que a obra que eu comecei eu vou terminar. Tem gente olhando dizendo: Deus, eu acho que a partir de hoje eu já fiz muito, queria ficar sentadinha no banco, recebendo palavra, recebendo louvor. E Deus está dizendo: no lagar eu vou lá me apresentar para te chamar, porque eu não te chamei para ser apenas mais um número dentro da minha obra. Ele está dizendo: não adianta se esconder, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de pastor e falar que não sabe cantar, que não sabe pregar, que não sabe fazer. Aonde você se esconder, eu vou me apresentar para te buscar. O anjo entra no lagar e ele vai dizer assim: ó, o Senhor é contigo, varão valente, valoroso. Aí Gideão vai olhar e vai responder assim: ah, Senhor, se o Senhor fosse comigo, a gente não estava passando pelo que está passando. Cadê as maravilhas que os nossos pais contaram que você fez lá no Egito, quando libertou eles? Aí o anjo vai olhar e vai dizer assim: ó, vai nessa tua força, viu? Porque é você que vai livrar o povo. Aí ele diz assim: ó, a minha casa é a menor, e eu sou o menor da minha casa. O anjo está olhando e está dizendo: vai nessa tua força. Eu te pergunto: que força?
Um homem desacreditado. Um homem sem vontade, escondido, desanimado. Aí o anjo vai olhar e vai dizer assim, ó, vai nessa tua força, homem valente. Peraí, Gideão era valente? Não. Mas o anjo não estava dizendo de quem ele era, mas de quem ele se tornaria. O anjo estava olhando e estava dizendo, tu não é valente agora, mas tu não sabe o que eu vou fazer quando eu colocar as minhas mãos sobre você. A palavra diz que Gideão vai libertar todo o teu povo e vai ser um militar, um guerreiro preparado para a guerra, valente, poderoso. Ou seja, aquele dia não definiu a história de Gideão. Deus está olhando para alguém e está dizendo, o dia mau não define toda a tua história. Essa fase de dificuldade, é dificuldade financeira, é decadência emocional, é crise, é medo, é ansiedade. Deus está olhando para alguém e está dizendo, olha, essa fase não define o teu final. O Espírito Santo me leva a dizer uma coisa que eu nunca havia compartilhado com a igreja. Eu lembro que quando o meu filho nasceu, João Pedro, estava tudo bem, estava tudo lindo. E no segundo dia que eu estava internada, eu estava sentada. E a hora que eu fui almoçar, eu senti uma tontura. Saí de dentro do quarto, fui pro corredor com ele no colo. E eu liguei pro Gustavo e disse o seguinte, eu tô passando mal, tô tonta. E eu falei, eu vim aqui pra fora pra tomar um ar, que eu acho que lá tá muito abafado. E eu lembro que eu voltei pra dentro, porque eu pensei que eu ia melhorar. Quando eu voltei pra dentro, eu percebi que as coisas começaram a ficar um pouco zonza, a ficar um pouco perdida. E quando isso aconteceu, as enfermeiras chegaram para fazer uma triagem com todo mundo que estava ali. Quando ela chegou, é como se eu me sentisse abafada. E eu fui levantando para sair. Ela disse, onde você vai? Eu falei, eu vou sair tomar um ar. Ela falou assim, não, fica aqui. Aí eu não consegui mentir, eu olhei para ela e falei, eu estou passando mal. Ela falou assim, tá, então senta aqui. Automaticamente, quando isso aconteceu, a minha boca secou, ficou branca. Eu fiquei pálida e o meu ar faltou. E ela olhou e falou assim, você está ficando pálida. Pegou em mim, deitou minha cabeça para trás, foi medir minha pressão, 18 por não sei quanto. E aí do nada o meu corpo inteiro começou a tremer, de forma que eu não conseguia controlar. Começou de baixo para cima, eu tremia, minha boca tremia, eu não conseguia falar. A minha língua ficou dormente, eu comecei a entrar em pânico. E eu dizia, eu não conseguia fazer nada. Eu olhei e pensei, era uma época de pandemia, né? Um tempo de pandemia, em julho aqui agora. E ninguém poderia ficar lá comigo, então eu estava sozinha. Porque se minha mãe tivesse lá, eu já falava, mãe, bota a mão na cabeça aqui, mãe, ora para fazer alguma coisa. Se alguém tivesse comigo, eu já ia mandar repreender tudo quanto é trem que tivesse. E aí, naquele momento, eu estava sozinha. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu lembro que eu peguei meu celular e eu não estava nem aí com todo mundo que estava lá dentro. Eu peguei o celular, coloquei louvor bem alto. Eu sentava numa cadeira e cantava e ficava assim. E eu batia a boca desesperada. E eu colocava o louvor e aquilo não passava. E aí eu comecei assim, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Eu comecei a citar a Bíblia, recitar, citar, ir e voltar. E nada passava. Eu olhei para ela e falei assim, chama a psicóloga, mas chama correndo. A psicóloga que chegou, eu falei assim, me tira de dentro desse quarto, pelo amor de Deus. Era uma coisa tão doida que eu tremia. Só que o meu corpo estava gelado, só que eu estava morrendo de calor. Aí eu enrolava na coberta, eles me enrolavam para ver se eu acalmava, eu não acalmava. Eu olhei para ela e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Você quer que eu chame seu marido? Eu falei, quero. Chama ele, traz ele para cá. E eu me lembro que aquele foi o primeiro dia. O Gustavo chegou e eu percebi que eu comecei a ter crises de pânico. Ele não podia sair de perto de mim. Eu precisava que ele estivesse ali, que ele estivesse me tocando, segurando na minha mão, ou que eu segurasse a roupa dele de alguma forma. E eu me lembro que eu ficava desesperada e eu ficava com medo e eu ia fechando o olho devagarinho para dormir. Quando eu ia fechando e eu via que ele ia se movimentar, eu abria, porque eu falava assim, não sai daqui não, porque eu tô com medo. E eu comecei a ficar com medo de ficar sozinha, eu comecei a ficar com medo de tudo. E diante daquilo eu só chorava, minha língua adormecia. Eu dava crise de pânico, entrava em desespero. Até que um dia de noite, eu não aguentava mais. E eu comecei a ter outra crise. Eu lembro que o Gustavo passava a mão em mim e orava. E eu lia a Bíblia. E eu lia e relia. E parece que nada melhorava. E naquele dia, quando a crise passou, eu peguei o celular. E eu comecei a olhar os vídeos que eu estava pregando. E quando eu olhei os vídeos, eu olhei e disse, quem é essa pessoa? Porque eu não me reconheço.
Eu falei, Deus, eu nunca mais vou sair desse estágio. Eu só queria ficar deitada, eu só queria chorar. Eu estava com crise de pânico, eu estava desesperada. Eu falei, Deus, pra que o Senhor me usou tanto para eu ficar como eu estou agora? Pra que o Senhor fez tanto comigo para mim chegar nesse estágio? É para que tudo se acabasse aqui. E eu lembro que um dia Deus falou para mim, Priscila, eu te dou o João Pedro, não para te traumatizar, mas para te curar de um trauma. E eu desesperada dizia, Deus, e agora? Eu não me reconhecia, eu dizia, quem é essa? Que ri, que canta. Para que o Senhor me usou para falar com tanta gente para eu estar como eu estou? Até que um dia eu levantei de manhã e o diabo falava assim no meu ouvido, ó, você vai ficar inválida. E você vai ficar do jeito que está. E não vai conseguir nunca mais voltar para aquela igreja. Não vai conseguir nem cuidar dos seus filhos. Eu liguei para minha mãe falou assim, Priscila, levanta. Repreende. Você sabe quem você é. Você sabe o que Deus te entregou. E eu desliguei aquele celular. Eu falei, agora eu vou me levantar. Eu me lembro que eu levantei, eu tomei banho. Eu comecei a andar no corredor. Quando eu cheguei na janela, tinha um pouquinho de sol, irmãos. Posso te dizer uma coisa? A gente não valoriza uma coisa que é normal, o sol. Todo mundo viu o sol hoje. Mas quando o sol encostou em mim, eu senti um negócio diferente. Eu falei, você quer saber de um trem? Não acabou aqui. Eu orei, eu ajoelhei e falei, Deus, eu já te glorifiquei em tudo que o Senhor fez na minha vida. Mas hoje eu decido te glorificar em meio à minha pior fase. Porque se o Senhor tiver que ser glorificado na minha dor, assim eu quero que o Senhor faça. Irmãos, aquele dia foi um virar de chave na minha história. Eu nunca vivi um tempo como eu vivi depois daquele dia. E Deus olhava para mim e dizia, não é sobre como você está hoje, porque como você está hoje não define o teu amanhã. Atos capítulo 9, a Bíblia vai dizer assim, que Deus vai falar com Ananias por meio de visão e vai dizer, Ananias, vai à rua direita. Escute, olhe para cá, vai à rua direita, porque lá tem um Saulo de Tarso. E quando você chega lá, você vai impor as mãos sobre ele. Aí Ananias vai olhar e vai dizer, Deus, eu não vou lá não, porque todo mundo fala que ele é perseguidor. Todo mundo fala que ele mata quem invoca teu nome. Aí sabe qual que é a resposta de Deus? Vai. Perceba algo interessante. Deus não refuta o argumento de Ananias. Ele não olha e diz, não, Saulo nem é tudo isso, não. Por que Deus não refuta o argumento? Porque Saulo era exatamente o que Ananias estava falando. Mas ele vai olhar e dizer, vai. Bom, aí começa assim, porque para mim ele é um vaso escolhido para pregar a minha palavra. Ou seja, Deus está dizendo, eu estou mandando você ir lá, não por quem ele é hoje, mas pelo que ele vai se tornar. Hoje é perseguidor, mas amanhã vai plantar a igreja. Hoje é perseguidor, mas amanhã vai pregar. É Deus olhando e dizendo, Ananias, vai. Eu sei quem ele é, mas não estou nem aí para quem ele é. Eu estou preocupado em quem ele vai se tornar, porque grande será a colheita através dele. Só que entenda algo, e isso pode mudar a sua vida ministerial se você entender isso. Nem tudo aquilo que é útil é visível. Repita isso comigo. Nem tudo aquilo que é útil é visível. Por quê? Entenda uma coisa. Você não pode medir a sua utilidade pelo que eles veem você fazer. Você não pode medir o quanto você é útil pelo quanto as pessoas te veem. Porque nem tudo aquilo que é útil no reino é visível diante dos olhos de todos. Quer um exemplo? A gente olha uma árvore, mas você sabe que aquela árvore um dia foi uma semente. E você não viu ela, mas ela foi fundamental para o crescimento daquela árvore. Você olha uma árvore e ela está de pé porque ela tem uma raiz.
Ou seja, você não vê a raiz, mas você entende que o sinal de crescimento dela, de fortalecimento dela é a raiz. Mas você não vê, mas é útil. Você vai olhar para o nosso corpo. Eu quero que você entenda isso. No corpo você não vê o coração. Você não vê, mas ele é fundamental para bombear sangue para o corpo todo. No corpo você não vê o cérebro. Só que nós sabemos que se o cérebro parar, não adianta nada o restante. Ou seja, o cérebro, ele manda todos os comandos necessários para o seu corpo. Só que ele é totalmente útil, mas ninguém o vê. E Deus está dizendo para você: eu quero que você se preocupe em ser útil, não em ser visível. Eu quero que você se preocupe em fazer o que tem que ser feito, não ser visível diante daquilo que você está fazendo. Quero um exemplo disso? Ananias. Quem sabe hoje foi a primeira vez que você ouviu falar de Ananias. Mas se não fosse Ananias lá colocar a mão na cabeça de Paulo, um semeador de igreja veio por meio de um simples discípulo. Ou seja, o que Deus está dizendo para você: talvez Ananias não ia plantar a igreja, mas ele ia ser canal para que alguém fizesse. Você vai olhar o texto, 1 Reis capítulo 18, versículo 3 e 4. Um homem chamado Obadias, não é o profeta, e ele vai dizer o seguinte: olha, toda vez que Jezabel tentava matar os profetas, eu pegava 100 profetas, escondia de 50 em 50 na caverna e alimentava eles com pão e água. Quem sabe você nunca leu e nem sabia o nome dele, nem que ele estava nessa história. Ele não era profeta, mas foi usado para esconder profeta, para poupar profeta e para alimentar profeta. Ou seja, eu não sou profeta, mas eu posso ser útil na vida de um profeta. O último exemplo diante disso é 2 Reis capítulo 5. Uma menina escrava dentro da casa de Naamã. Naamã leproso, ela vai dizer assim, ó: se ele conhecesse o Senhor profeta que está lá em Samaria, ele poderia ir lá e ele seria curado. Ou seja, Naamã vai, mergulha e é curado. O que a menina está dizendo? Eu não tenho a cura, mas eu sei aonde é que tem. Eu não sou profeta, mas eu posso indicar o local do profeta. Você sabe o nome dela? Não, nem nome ela tinha, mas tinha utilidade. O maior perigo é nós sermos visíveis e não sermos úteis. O maior perigo é falar pastor, pastora, missionária, obreiro, e tu só senta, faz nada, ou vai na cola de alguém. Deus está dizendo: não te chamei para isso. Tem uns que vão se destacar sim, é para o crescimento do reino. Mas Deus está dizendo: não se preocupa no destaque, se preocupa em ser útil. Eu quero caminhar para encerrar com você. Versículo 31 de Lucas. O texto vai dizer o seguinte: que Deus vai escolher o lugar para nascer. E o anjo vai falar assim: ó, você vai gerar. E quem vai nascer de você já tem nome, vai chamar Jesus. E eu acho interessante 3 coisas lindas diante desse contexto que nós lemos. O projeto que Deus tinha, que era Jesus, ele tinha um lugar para nascer. Ele tinha alguém para gerar. E acima de tudo, ele tinha um nome. Deus está dizendo: aquilo que eu quero te entregar, você não vai entrar no escuro e nem vai ficar perdida. Eu não te jogo lá e digo faça. Eu não te jogo lá e falo vai de qualquer jeito. Deus é específico naquilo que ele entrega. Ele está dizendo: o projeto tem lugar para nascer, tem gente para gerar e tem nome. Tem nome o que Deus vai fazer. Deus já escolheu quem é que vai gerar. Deus já escolheu quem é que vai te ajudar. Deus já escolheu o obreiro. Deus já escolheu o recurso. Deus já sabe aonde é que vai se desenvolver. Tem alguém olhando e dizendo: Deus, tinha projeto no meu coração há muito tempo e não aconteceu. É porque ele está dizendo: tem lugar certo para acontecer. Tem a pessoa certa para acontecer. Tem endereço, tem nome, tem dia, tem hora, porque Deus é específico naquilo que faz. Ela olha e diz o seguinte: mas como é que vai ser isso? Como é que eu vou fazer? Como é que vai acontecer? Ele diz o seguinte: olha, descerá em você o Espírito Santo e ele vai te envolver.
Entenda uma coisa. Por que Deus não dá pra gente alguma coisa que a gente consegue fazer sozinho? Não era mais fácil? Não era mais simples eu te dar uma coisa que você aguenta carregar, que você aguenta fazer e estava tudo certo? Mas Deus, Ele não faz isso porque Ele quer que você peça ajuda, que você tenha dependência, para que você não chegue lá pensando que foi você, ou achando que você é alguma coisa, ou achando que você faz alguma coisa. Mas Deus quer que você chegue lá entendendo que Ele quer que você busque, e é mediante a sua busca que você vai chegar. Por quê? Porque o Deus que dá o projeto, escute isso, Deus está dizendo para alguém aqui, falando assim: Deus, você deu um negócio, mas é tão grande, você deu um negócio tão difícil para mim fazer aqui. Eu não tenho as pessoas, eu não tenho os obreiros, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o nome, não tenho a influência, não tenho a voz, não sei pregar. Eu estou achando que esse negócio aqui é uma vontade minha e não foi algo que o Senhor me deu. E Deus está dizendo para alguém: eu dei algo que você não pode fazer, porque aquilo que você pode, irmã, é muito fácil. Deus te deu algo além da tua capacidade, além do teu recurso, além do teu talento, além daquilo que você tem, porque Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: se você crê, receba, porque é o Deus que dá projeto, é o Deus que dá suporte também. O Deus que deu o projeto, Ele vai dar a criatividade. O Deus que deu o projeto, Ele vai enviar as mulheres, as crianças, a juventude, os casais. O Deus que deu o projeto, escute, Ele vai dar o recurso financeiro para o projeto continuar, porque o Deus que deu o projeto dá suporte para você fazer. Maria vai olhar e vai dizer: então é assim, então cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor. Olha que incrível. Ela começa como Maria e termina como serva. Por que isso? Nem sempre Deus vai te chamar para ser serva. Tem hora que a gente vê o que Deus deu e a gente se dispõe a ser serva. Tem gente que está aí esperando alguém dizer: fulano, vem cá e faz. Fulano, entra mais, se envolve mais, participa mais. Não. Tem coisa que Deus não te chama, Deus te apresenta, e é você que se dispõe. Ele não chamou ela para ser serva. Ela olhou e falou assim: ó, eis aqui a serva. Era só Maria, já virou serva. Deus está dizendo: a partir de hoje, depois que você conhecer meu projeto, tu entrou só uma Maria, mas tem que sair daqui determinada a ser serva. Entrou aqui só uma mulher qualquer e vai sair alguém daqui com uma grande responsabilidade. Entrou alguém aqui que só molhava um pezinho, vai sair daqui nadando naquilo que Deus te entregou. Alguém entrou aqui dizendo: é só mais um dia, e Deus está dizendo: é o dia que eu escolhi para virar a chave da tua história, e para te dizer: entrou como qualquer outra pessoa, mas vai sair com uma grande responsabilidade na tua mão. Entrou como uma mulher qualquer, mas agora já consegue ver o que Deus está te entregando. Sabe o que é isso? Ela dá consentimento para Deus fazer. E é isso que Deus quer de você. Consentimento para Ele vir te quebrar quando Ele quiser. Consentimento para Ele vir fazer o que Ele quiser. Quando eu estava na Santa Casa e eu chorava, eu entendi: peraí, que serva é essa que só quer passar por coisa boa? Que serva é essa que não quer passar por dificuldade? Grande seria o testemunho. A minha perspectiva mudou, irmãos. Eu não prego como antes, eu não lidero como antes, eu não faço nada como antes. A minha vida se resume daquele dia para trás, daquele dia para frente. Ou seja, eu entendi que como serva eu dou consentimento para Deus fazer o que Ele quiser. Deus está olhando para você e está dizendo: se hoje você se dispõe a ser serva, você dá consentimento para Ele fazer em você aquilo que Ele deseja. Ele está dizendo: tem dia que vai apertar, tem dia que vai doer, tem dia que você não quer fazer, não quer ir, não tem vontade, mas tu vai, porque não está aqui para fazer o que quer, mas está aqui para fazer o que o seu Senhor te mandou. Porque quem faz o que quer é uma mulher normal e comum que toma conta da própria vida, mas quem faz aquilo que o servo mandou é alguém que entendeu o tamanho do projeto, é alguém que está gerando um grande projeto, e é alguém que já tem o nome desse projeto. E eu finalizo e digo para você: talvez você falou: eu aceito, eu quero. 3 passos para você. Primeiro, priorize, tá? Priorize o projeto que Deus te deu.
Tu tem que trabalhar, tem que comer, tem que sair, tem que descansar, tem que cuidar de filho. Mas nada disso pode impedir o projeto que Deus te deu. Então saiba equilibrar aquilo que Deus te deu. Não é para deixar de fazer nada, é trazer equilíbrio. Colocar o que precisa ser colocado. Segundo ponto que eu quero que você entenda: gaste o seu tempo naquilo que vai te moldar e vai te levar lá. Tá? Não adianta você passar o dia todo. Eu não estou dizendo que você é um robô e que você nunca vai mexer no seu celular. Mas não adianta você passar o dia todo em algo que não te molda ao projeto que Deus quer. Tá com o celular? Use esse tempo para te moldar o que Deus deseja. Você pode ouvir palavra, ouve. Você pode ouvir a Bíblia falada, escute. O que você puder fazer para te moldar, para te levar onde você quer, você vai. Escute uma coisa: ninguém é bom naquilo que faz de vez em quando, tá? Você está olhando para a gente que está vivendo um tempo extraordinário e está dizendo: nossa, que lindo, queria viver. Essas pessoas que estão vivendo um tempo extraordinário não fazem o que estão fazendo de vez em quando, mas são contínuas naquilo que faz. Entenda uma coisa: você não vai ter sucesso em nada que faz quando quer, ou quando deseja, ou quando tem vontade. Você só vai ser grande e excelente naquilo que você leva o teu tempo, que você gasta a tua vida, que você gasta o teu dia. Então Deus está dizendo: gaste o seu tempo naquilo que vai te moldar. E o terceiro: não tenha pressa. Sabe qual que é o nosso maior perigo? Ter tanta pressa de chegar lá e esquecer de aprender o hoje. Eu falo de mim, não sei se isso aconteceu com você. Na minha primeira filha, mãe de primeira viagem, acredito que todo mundo faça isso, que de vez em quando eu pego minha irmã fazendo isso. Já falo dela logo. Eu tinha uma questão muito séria. A menina era só mamar e eu queria dar comida, eu queria que comesse. Começou a sentar, eu queria que gatinhasse. Estava engateando, eu já queria que ela andasse. Eu lembro que ela era um bebezinho que nem o João Pedro. Eu comprei uma boneca gigante para ela brincar. O que tem a ver, irmãos? Uma criança de 3 meses com uma boneca? Não faz sentido nenhum. Porque eu tinha uma pressa para ver ela fazendo as coisas que eu queria ver ela fazer. E era tanta pressa, tanta pressa, tanta pressa, que eu deixei de viver o hoje, só pensando no que ia vir amanhã, amanhã, amanhã. E Deus está dizendo: você está com tanta pressa para chegar lá, que você está perdendo o aprendizado do hoje. Você está perdendo as boas lembranças, os bons momentos do hoje. É gente tão focada na promessa, que não sabe aprender com o dia a dia, não sabe aprender com o cotidiano, não sabe passar pelos processos. Deus está dizendo: não tenha pressa, mas viva intensamente tudo aquilo que Deus te propôs para viver. Deus, é para passar necessidade? Então nós vamos viver intensamente. Deus, é para viver bonança? Nós vamos viver intensamente. Deus, é para ficar com a igreja com 4 pessoas? Vamos viver intensamente esse tempo e entender o que o Senhor tem para mim. Deus, é para não ter apoio de ninguém, não. Então vamos viver intensamente o tempo que Deus está nos propondo, para nós aprendermos aquilo que Ele deseja ensinar, para que estejamos prontos. Olha, nós estamos aqui, os irmãos que estão aqui conosco há mais tempo sabem. Alguém que chega aqui hoje e pensa: ó, demais, muito bom, a igreja tem tudo, hein? Tem banda, tem irmã, tem isso, tem aquilo. Mas só quem estava com a gente há 15 anos atrás sabe como foi que a gente começou. No chão de terra, não tinha ninguém, igreja enchia, igreja esvaziava. Ninguém apoiava, ninguém ajudava. Mas viver intensamente o tempo no hoje te impede de tropeçar. A gente entendeu tanto a lição lá atrás que hoje a gente não tropeça nos mesmos erros lá de trás. Deus está dizendo: sabe por que você vive de deserto a deserto? Porque você não aprende. Você não vive, então você não entende. Lá não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha apoio, não tinha recurso. A gente sofria, ninguém queria pregar na nossa igreja, uma igreja escondida, ninguém queria saber de nós. Eu posso te dizer uma coisa, não é sobre se vangloriar nem nada disso, mas as mesmas pessoas que deixaram a gente lá, nos humilharam e diziam que não ia pregar numa igrejinha que nem aquela, hoje abraça a gente que quer pregar aqui. Mas entenda uma coisa: apoiar, irmão, é quando começa. Depois que deu certo é pegar carona. Apoie quem está do teu lado enquanto esse aí não é ninguém. Apoie quem está do teu lado enquanto esse ainda não tem nada, não sabe nada. Porque depois que estiver lá, irmão, não adianta abraçar, porque Deus mostrou para você quem é e quem não é. Escute uma coisa: a gente sofreu tanto lá
E posso te dizer, lá, se fosse para escolher, a gente não queria ter passado pelo que passou, mas não chegaríamos aqui sem viver o que vivemos. Então Deus está dizendo, não tente lutar contra o seu deserto. Viva intensamente o que Deus está te propondo nesse tempo. Não tem que dizer como é que eu saio, onde é que é a porta de saída, como é que eu faço para sair. Deus está dizendo, não, está tão preocupado em sair e pouco preocupado em aprender. Deus está dizendo, aprenda com esse tempo. Viva esse tempo. E Deus está dizendo mais. Se você aprender com esse tempo, ele nunca mais vai voltar a se repetir. Se aprender com o tempo da sequidão, ele não volta mais, porque já está treinado nisso. Se aprender com o tempo da dificuldade, ele não volta mais, entenda. Depois que a nossa igreja enchia, esvaziava, a gente aprendeu tanto que a igreja precisava de certas coisas, de certa estrutura, que nunca mais aquilo voltou a acontecer. Mas enquanto a gente não tinha aprendido, era 6 meses cheio, 6 meses vazio. Mas quando a gente decidiu viver intensamente o que é que Deus estava propondo, nunca mais, irmão, já faz uns 7 anos, isso nunca mais voltou a acontecer. Porque Deus está dizendo, se tu aprender a viver a sequidão, ela não retorna. Porque você sabe como evitar, você sabe como cuidar, você sabe como zelar. E Deus está dizendo, esse deserto vai ter fim, esse deserto vai acabar. Mas pare de lutar para sair e comece a lutar para aprender, para entender e ver o que Deus quer de você. Se coloque de pé.